Você tem algum motivo para agradecer a Deus nessa manhã? Sim ou não? Consegue pensar em 5 motivos de gratidão a Deus? 5 motivos, consegue pensar? Sim, pensa em 5 motivos de gratidão a Deus. Faz esse exercício aí. Pensaram em 5? Agora vamos dobrar a meta. Pensa em 10 motivos de gratidão. Rapidinho, 10 motivos. 10 motivos de gratidão. A gratidão não é algo que vai nascer nos nossos corações da noite para o dia. A gratidão é um exercício. Nós temos que aprender a olhar para a vida de maneira diferente, porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz, será bom. Então gratidão é um exercício, o exercício de olhar para a vida e ver o que você não estava percebendo. Valorizar aquilo que você não estava valorizando. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Enquanto você abre, eu quero te dizer que na semana passada nós começamos a falar sobre o quê? Qual foi o primeiro tema dessa série? Uma vida de contentamento. Uma vida de contentamento. Quem achou diz, achei. Quem não achou diz, espera aí. Tá bom, vou esperar, mas só um pouquinho, beleza? Achei ou espera aí? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Achei ou espera aí? Permaneça com a sua Bíblia aberta, segura ela aberta aí por um tempo, por um momento. Não feche ela. Na semana passada nós falamos sobre contentamento e é muito importante a gente trazer esse valor do contentamento para que vocês possam entender o que significa a gratidão. E nós falamos que contentamento não é você ter tudo a ponto de não sentir falta de nada, mas que contentamento é justamente você não ter tudo e ainda assim não sentir falta. Afinal, se Jesus é o nosso pastor, então aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque se eu precisasse, Ele já teria providenciado. Se fosse uma necessidade, eu já teria. Então contentamento não é eu viver atrás daquilo que eu não tenho. Contentamento é eu aprender a desfrutar a vida que eu tenho. É eu aprender a desfrutar o que Deus já me deu, o que Deus já confiou a mim. Contentamento não é eu viver na perspectiva da falta, mas é eu viver na perspectiva de um propósito, na perspectiva de um significado. E por que que isso é importante? Isso é importante porque se não aprendermos a viver a vida na perspectiva certa, nunca estaremos satisfeitos. Nunca experimentaremos da verdadeira gratidão. Por quê? Porque sempre seremos movidos pela falta. Nunca nos sentiremos realizados, cheios, plenos. Por isso, o contentamento é você ser movido por uma vida de propósito. Eu quero reafirmar alguns pontos que nós trabalhamos na semana passada. Viva uma vida acima das circunstâncias. Deus não nos fez para viver escravo das circunstâncias, por isso a paz e a alegria é fruto do Espírito, para que nós possamos viver a vida acima das circunstâncias. Viva focado na eternidade. Nós não somos feitos para viver focado numa vida terrena, nem numa vida carnal, porque nós não somos deste mundo, nós estamos a caminho de casa. Jesus foi preparar as nossas moradas, e quando elas estiverem prontas, Ele voltará para nos buscar. Em terceiro lugar, vida uma vida coerente com o seu propósito de vida. Vida uma vida coerente com a eternidade, com aquilo que Deus está trabalhando no teu ser. Até aqui tudo bem? Vocês estão comigo? Então vamos avançar. 1 Coríntios 11, versículo 23. O texto diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Talvez você esteja pensando: Juan, vai ter ceia de novo? Não, hoje não vai ter ceia de novo. Juan, então por que você escolheu esse texto?
O texto em que Jesus estabelece a ceia. Por que você escolheu esse texto? Eu escolhi esse texto porque, na minha humilde opinião, aqui Jesus vai nos ensinar de maneira muito didática o que significa a verdadeira gratidão. Por exemplo, nesse texto, olha o que Paulo está dizendo: o que recebi, também vos entreguei. Nesse texto, Jesus também está dizendo: este corpo que me foi dado, ele foi dado em favor de vocês. Em outras palavras, gratidão é você ter consciência da origem e do fim. Gratidão é você ter a consciência do todo, quem deu, o que deu e para qual propósito deu. E este é o primeiro ponto da nossa mensagem. Gratidão é a consciência do todo. Gratidão significa reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo tem um fim, e o fim não sou eu, o fim é o meu próximo. Ou seja, enquanto pessoas ingratas só veem parte do processo, pessoas gratas são aquelas que conseguem enxergar o todo. Enquanto que pessoas ingratas pensam que tudo faz parte de um trabalho, que tudo é por mérito, que tudo é meritocracia, pessoas gratas aprendem a enxergar o todo. Quer ver o quanto isso é uma verdade? Quando você vai comprar pão às 6 da manhã, você agradece o padeiro por ele ter acordado às 4? Não, por quê? No fundo, você acha que aquele é o trabalho dele. No fundo, você pensa que aquilo faz parte do trabalho dele. Por exemplo, você agradece a sua mãe por tudo que ela faz por você? Agradece por tudo que ela faz diariamente por você? Tem algumas mães olhando para os seus filhos agora. Não, por quê? Porque você acha que isso faz parte do trabalho dela de ser mãe. Você acha que isso faz parte do trabalho dela, que isso é normal. Deixa eu te dar mais um exemplo. Quando você recebe o seu salário, você costuma agradecer o seu patrão pelo salário que você recebeu? Não, por quê? Porque você acha que é o seu direito. Você acha que faz parte do trabalho. Você acha que isso faz parte de um sistema de meritocracia. Então, pessoas ingratas, elas só conseguem enxergar a parte do processo, elas não conseguem ter a consciência do todo. Pessoas ingratas são aquelas que têm um olhar disfuncional para a vida, acham que tudo na vida é por mérito, que nada na vida é por graça. Agora, pessoas gratas conseguem ver a vida de maneira completa, são aquelas que têm um entendimento do todo, da origem, do fim. Gratidão é você reconhecer, querido, que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, nada é fruto do teu trabalho, nada é mérito do teu esforço, porque se Deus não te desse fôlego de vida, você nem teria acordado essa manhã. Gratidão é reconhecer que a origem de tudo é Deus, até do meu sustento. Pessoas gratas sabem que, antes de tudo, Deus foi aquele que criou o mundo. Deus fez todas as coisas, Deus nos deu saúde para viver, fôlego para acordar, criatividade para criar. Deus é antes de todas as coisas, Ele nos deu talento para fazer, Deus nos conectou às pessoas certas, nos lugares certos, abriu portas para nós, nos deu inteligência. Dessa forma é impossível você ter uma visão da origem do fim e não ser uma pessoa grata. É impossível você ter uma visão abrangente da vida, reconhecendo que tudo vem de Deus e ainda assim viver com ingratidão no seu coração. Quando você percebe a vida como um todo, você entende que Deus está neste exato momento, como diz a palavra, sustentando a criação. Que Deus está neste exato momento regendo a criação para que ela não entre em colapso, regendo a tua vida para que você não caia no fundo do poço. Você entende que quando Deus nos vê, Ele não nos enxerga como um número, mas Ele nos enxerga como uma pessoa. Ele sabe as nossas lutas, as nossas histórias, e Ele intervém nas nossas vidas. Ser grato é você reconhecer a origem e você reconhecer o propósito. Ou seja, eu só sou grato pela vida que tenho quando eu reconheço que ela vem de Deus. Que Deus me deu a vida sem eu ter feito nada para merecê-la.
Eu só sou grato pela vida que tenho quando eu reconheço que ela é um presente de Deus, que quando Deus pensou na criação, Ele pensou em mim, que Deus não se satisfez em ver a obra criada e não me ver nela. É saber que é um privilégio ser filho de Deus, um privilégio ser criatura, é um privilégio estar vivo. Ser grato pela vida é reconhecer que Deus nos fez, mas que Ele também tem um propósito para as nossas vidas aqui na terra. Dessa forma eu só consigo ser grato pela minha família, quando eu reconheço que família é projeto de Deus, e que não fui eu que conquistei a minha esposa, foi Deus que me deu ela de presente, como uma dádiva na minha vida. Quando eu reconheço que o casamento é algo maravilhoso de Deus para a humanidade. Eu só consigo ser grato pelo sustento que eu tenho quando eu reconheço que ele não é fruto das minhas mãos, que ele não é fruto do meu trabalho, mas que ele é fruto de Deus, porque um filho de Deus não trabalha na perspectiva da falta, ele trabalha por propósito. Quando Deus mandou Adão trabalhar, Deus já tinha dado para ele tudo o que ele precisava. Um filho de Deus não trabalha pela falta, trabalha por propósito. Por isso nosso sustento vem de Deus. É por isso que ele diz: buscai primeiro o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gratidão é reconhecer que o meu sustento é um presente de Deus na minha vida. A gratidão vem de reconhecer que Deus, querido, é o fundamento de tudo. Que nada nessa vida acontece sem Deus, que Ele é Pai, que Ele te ama, que Ele te sustenta, que Ele te dá fôlego, saúde para viver. É você reconhecer a origem e o fim. Eu me lembro de uma história de uma criança que queria levantar uma graninha extra, e ela acordou cedo naquele dia porque ela queria tirar um dinheirinho a mais. Ela foi lá e arrumou a sua cama, ela lavou a louça na pia, ela deu uma ajeitada na casa, e depois de fazer tudo isso, ela escreveu um recadinho para a mãe: mamãe, a senhora me deve R$10 por ter arrumado a minha cama, R$10 por ter lavado a louça, R$10 por ter dado um trato na casa. A mãe chega do trabalho cansada, vê aquele bilhetinho em cima da mesa, R$30 que ela deve para o filho, né? Abre a bolsa, tira R$30, coloca em cima da mesa e escreve outro bilhetinho para aquela criança. E ele escreve assim: filho deve à mamãe, por ter te trazido ao mundo, nada. Por virar noites e noites durante meses sem dormir, nada. Por te dar comida, te alimentar todas as vezes que você sentiu fome, nada. Por te dar roupa, sustento, nada. Por te dar educação, nada. Por te preparar para viver o propósito de Deus na tua vida, nada. O filho, quando vê aquele bilhete, começa a chorar. Corre para os braços da mãe, abraça a mãe, começa a agradecer por tudo que ela fazia por ele há anos. E ele nem se dava conta, por tudo que ela estava fazendo por ele todos os dias, e ele não conseguia perceber. Querido, gratidão é você ter consciência do todo, mas às vezes estamos tão preocupados com aquilo que não temos, tão focados naquilo que não temos, que não conseguimos olhar para aquilo que já temos, que não conseguimos perceber aquilo que já temos, que não conseguimos desfrutar da vida que já temos. Gratidão é você ter consciência do todo. Às vezes estamos tão focados naquilo que queremos ter e não temos, que esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Ele já nos deu. Quanto tempo você orou para ter uma família, e às vezes você está hoje casado, tem filhos, e não agradece? Quanto tempo você orou para ter filhos, e hoje eles estão aí diante de você, e você não agradece? Quanto tempo você orou para comprar o seu carrinho, para ter a sua casinha, para morar onde você mora, para passar num vestibular, para fazer uma prova, mas você está tão focado naquilo que ainda falta, naquilo que eu ainda não tenho, que você não para agradecer a Deus tudo que Ele já fez por você. Querido, gratidão é reconhecer Deus em tudo. Gratidão é reconhecer a graça de Deus em tudo, e reconhecer Deus em tudo nos prepara para viver uma vida sobrenatural. Reconhecer Deus em tudo nos prepara para ser levado ao próximo nível da vida cristã. E este é o segundo ponto da nossa mensagem: gratidão é a semente do mais. Gratidão é a semente do mais. Se em primeiro lugar gratidão é reconhecer origem e propósito,
reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo tem um fim, o meu próximo. Em segundo lugar, a gratidão é a semente do mais. Por exemplo, na passagem dos 10 leprosos, os 10 foram curados, mas quantos voltaram para agradecer? Quantos? Apenas um. Naquele dia, 9 pessoas foram embora sem agradecer, apenas um voltou. E o interessante é porque este que decidiu voltar, ele poderia ter sido facilmente influenciado pela ingratidão dos 9, mas ele não foi. Enquanto todos partiram, ele foi o único que voltou. Quantas vezes nós somos influenciados pelas pessoas ingratas que nos cercam? Quantas vezes as pessoas começam a reclamar do nosso lado e nós fazemos o mesmo, começamos a reclamar de igual maneira? Naquele dia aquele homem não se deixou ser influenciado pela ingratidão, mas ele retornou, ele voltou e ele foi agradecer mesmo que ninguém tivesse feito igual. Interessante porque ele voltou a agradecer, sabe por quê? Porque ele achou que ele já havia recebido tudo. Ele volta para agradecer porque ele achou que ele já tinha recebido o máximo que ele podia receber. Mas quando ele agradece, olha que interessante, querido. Quando ele agradece, ele descobre que o que ele havia recebido não chegava nem perto do que ele estava prestes a experimentar. Acho que você não entendeu. Aquele homem voltou para agradecer porque ele achou que já havia recebido tudo, mas quando ele volta para agradecer, ele não percebe, mas ele está prestes a experimentar algo muito maior, porque gratidão é a semente do mais. Quantas vezes você perde a bênção na tua vida? Quantas vezes você deixa de experimentar o próximo nível? Porque ao invés de agradecer, você começa a reclamar. Às vezes você luta tanto por uma bênção, você luta tanto para conquistar algo, e quando você conquista, quando Deus te abençoa, quando você recebe, ao invés de você viver uma vida eterna de gratidão, sabe o que você faz? Você some da igreja, você some da Bíblia, você some do teu relacionamento com Deus. É isso que como pastor eu vejo acontecer todos os dias. Pessoas quando precisam de uma bênção de Deus, não falta um culto da oração, não falta o culto no domingo, leem a Bíblia todo dia, oram todo dia, jejuam todo dia, são dizimistas fiéis, mas quando conquistam o que querem, desaparece. Quantas coisas você está deixando de experimentar por não viver uma vida de gratidão? Às vezes você ainda não entrou no próximo nível. Às vezes você ainda não está experimentando de uma vida de intimidade, de uma vida de comunhão. Às vezes você não está experimentando de uma vida sobrenatural, porque você está agindo com ingratidão. Queridos, gratidão é a semente do mais. Somente aquele homem que voltou para agradecer recebeu mais. Aquele homem que voltou para agradecer foi para casa, não só curado, mas também sarado. Ele foi o único que voltou para sua casa, não só curado, mas agora também salvo. Gratidão é a semente do mais. Toda vez que você agradece, você entra no próximo nível de intimidade, de comunhão com Deus. Tudo que você agradece cresce, tudo que você agradece multiplica, é transformado. Por isso eu tenho que te perguntar, quanto você tem sido grato a Deus? Quanto o seu coração está grato a Deus nessa manhã? Quanto você está sendo movido pela perspectiva da falta? Quanto os teus olhos estão fixos naquilo que você não tem e gostaria de ter? Quanto você tem sido fiel, constante? Quanto você tem parado para agradecer a Deus pelos mínimos detalhes que Ele tem feito na tua vida? Quer ver um milagre acontecer na vida do teu esposo? Para de reclamar do teu esposo. Começa a agradecer a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus pelas mínimas coisas. Talvez ele não seja um homem ainda espiritual. Talvez ele ainda não seja um padrão moral, um exemplo de hombridade. Mas ele está contigo. Está do seu lado, está sustentando a sua casa. Comece a agradecer por isso, porque gratidão é a semente do mais. Para de reclamar da tua esposa, para de criticar a tua esposa, comece a agradecer pela tua esposa.
Talvez ela ainda não seja aquela mulher espiritual, aquela mulher exemplar, mas ela está do teu lado, ela está contigo. Começa a agradecer pela vida dela. Quanto tempo você orou para conseguir o emprego que você tem? Quanto tempo você orou para ter um salário? E agora que você está empregado e tem um salário, sabe o que você faz? Você fica reclamando. Eu ganho pouco, meu emprego não é legal, o que eu faço eu não gosto. Para de reclamar. Reclamação é você orar ao diabo. Para de reclamar. Comece a orar a Deus, e oração a Deus é gratidão. Deus, obrigado pelo emprego que eu tenho, porque daqui eu levo sustento para minha casa. Obrigado por esse dinheiro que eu tenho, porque talvez eu não dê para comprar um sucrilho para os meus filhos, mas não está faltando leite, não está faltando pão. Deus, obrigado, gratidão é a semente do mais. Quer ver milagres na sua vida financeira? Seja fiel a Deus no pouco, seja constante, seja grato. Gratidão é a semente do mais. Jesus agradeceu, queridos, por ter sido enviado. Jesus agradeceu antes de se sacrificar, antes de padecer. Jesus agradeceu antes de morrer naquela cruz. Jesus agradeceu o tempo todo. E Filipenses 2 vai nos dizer: e Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se observarmos, a gratidão era um padrão na vida de Jesus. Não era uma filosofia, não era uma teoria, não era algo que ele praticava todos os dias. Aqui nesse texto da ceia, ele pega o pão e ele dá graças. Jesus agradeceu antes de repartir o pão. Jesus agradeceu antes de multiplicar o pão. Jesus agradeceu antes de ressuscitar Lázaro. Jesus agradecia antes de fazer todo e qualquer milagre. Sabe por quê? Porque gratidão é a semente do mais. Tudo que eu agradeço cresce, multiplica. A gratidão ativa o sobrenatural. A gratidão ativa a provisão de Deus. Gratidão é a semente do mais. Quero chamar a sua atenção para você assistir agora um vídeo comigo. O pessoal da recepção, apaga a luz, por favor, e coloquem um vídeo na tela. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋านายเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร
Eu coloquei esse vídeo porque ele nos mostra que a gratidão, ela é uma semente. E toda vez que a gente planta essa semente, algo vai acontecer. A gratidão é a semente do mais, a gratidão ativa o sobrenatural, gera provisão. E a provisão nos faz transbordar. E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. A gratidão me leva agora a repartir. Em primeiro lugar, a gratidão é reconhecer origem e fim. A origem é Deus, o fim é o meu próximo. Em segundo lugar, a gratidão é a semente do mais. Toda vez que eu sou grato, Deus confia mais. E em terceiro lugar, a gratidão me leva a repartir. A gratidão me leva a compartilhar. A gratidão é uma semente, e toda semente, antes de gerar um fruto, primeiro ela vira uma árvore frutífera. Quando nós somos gratos a Deus, é muito interessante, porque Ele começa um processo de transformação nas nossas vidas. Quando nós somos gratos a Deus, Ele começa a nos transformar em uma árvore frutífera. Ele começa a fazer de nós pessoas abençoadoras, pessoas que agregam valor, pessoas que repartem o que têm. Olha o que Paulo diz acerca de alguns irmãos na carta de Coríntios. Ele diz assim: queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia, porque no meio de tribulação e provação, eles transbordaram em generosidade. Pois eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente pelo privilégio de participar das nossas necessidades. Quando nós temos o entendimento do todo, nós somos levados ao próximo nível da vida cristã. E como consequência disso, nós passamos a repartir. Quando somos gratos a Deus, Ele começa a encher o nosso coração de alegria em repartir, alegria em abençoar, alegria em contribuir. E é isso que a Bíblia diz: Deus ama quem dá com alegria. Deus não ama quem dá por obrigação, Deus não ama quem dá por causa de uma lei, Deus não ama quem dá para ser visto por todos, não. A palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá com alegria. E isso porque a verdadeira gratidão não é você falar obrigado. A verdadeira gratidão não é você pronunciar palavras apenas. A verdadeira gratidão é uma ação, é um ato, o ato de repartir. E é isso que Jesus nos ensina nesse texto da ceia, porque o texto diz que Jesus pega o pão, e Ele vai nos ensinar de maneira muito didática o que significa a verdadeira gratidão, porque Ele pega o pão, e Ele faz o que? Ele dá graças. Ele dá graças e Ele diz: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Ele reparte o pão e Ele diz: fazei isto em memória de mim. O que foi que Jesus fez logo após dar graças? Repartiu o pão. Jesus repartiu o pão. Então gratidão não é apenas agradecer, ela tem um segundo passo. Ela tem o passo da ação. Todo mundo que é grato quer repartir a vida, todo mundo que está grato quer compartilhar o motivo da alegria. A gratidão sempre nos leva a repartir. E é por isso que nós começamos a nossa série falando sobre contentamento, porque quem está vazio nunca será capaz de repartir. Para repartir a gente precisa estar cheio, satisfeito, contentes. Quem está insatisfeito sempre vai estar focado em querer mais. Somente quem está cheio é capaz de se doar. Da mesma forma que quem está com fome só pensa em comer, quem está vazio só pensa em reter. Por isso, se queremos viver uma vida de gratidão, primeiro precisamos experimentar do contentamento que só Cristo pode nos dar. Porque não existe gratidão da boca para fora. A gratidão sempre nos leva a uma ação. A gratidão não apenas traz satisfação ao nosso coração, como nos leva a agir. Dar graça significa reconhecer que tudo vem de Deus. E se vem de Deus, não pode parar em mim. Tem que alcançar o meu próximo. Então eu só sou grato pelo carro que tenho, quando eu entendo que Deus me deu. E que Ele precisa estar à disposição para servir o reino. Eu só sou grato pelos filhos que tenho, quando eu entendo que antes de serem os meus filhos, eles são filhos de Deus, e que Deus me confiou para que eu participasse da educação deles, para que eu participasse da criação deles, para que eles estivessem aptos e prontos a fazer parte do que Deus está fazendo na terra.
Eu só sou grato pelo sustento que eu tenho quando eu reconheço que ele vem de Deus e que ele precisa ser repartido para abençoar outras pessoas. Ser grato é reconhecer a origem e o fim. A origem é Deus e o fim é o meu próximo. Gratidão é dar graças, pois o que eu tenho vem de Deus, e se veio de Deus eu preciso repartir. Uma pessoa grata é aquela que está cheia, plena, satisfeita em Cristo e, portanto, reparte o que tem. Uma pessoa grata é aquela que sabe que já foi abençoada por Deus e agora quer abençoar. É aquela que sabe que já foi agraciada por Deus, por isso quer agregar valor. E agora eu te pergunto, nesse terceiro ponto, se gratidão é repartir, quanto você tem sido grato a Deus? Quanto você tem repartido o seu tempo? Você dá o seu tempo somente para aqueles que podem pagar pelo seu tempo, ou você reparte o seu tempo com aqueles que não podem pagar? Quanto você tem repartido o seu conhecimento? Quanto você tem repartido os seus bens? Quanto você tem repartido a sua vida? Quanto você tem sido grato a Deus? Querido, a riqueza, quando vem do inimigo, ela nos torna escravos, mas quando a riqueza vem de Deus, ela nos torna livres. E só pode repartir quem é livre. Quem é escravo do dinheiro não consegue. Se gratidão é dar graças e repartir, então eu te pergunto, o que é a ingratidão? A ingratidão é você não dar graças. A ingratidão é você comer primeiro e repartir depois. Não foi isso que o diabo ensinou Eva a fazer? Ela pegou o fruto, ela não deu graças, ela comeu primeiro e repartiu as sobras com Adão. Gratidão é o que Jesus fez. Ele pegou o seu próprio corpo, ele deu graças e ele repartiu. Interessante, porque o diabo, ele está investindo na tua vida para que você não viva uma vida de gratidão. Porque da mesma forma que a ingratidão de Eva e Adão nos colocou num verdadeiro caos, a sua ingratidão gera crise nas próximas gerações, porque eles serão movidos pela perspectiva da falta e não pela perspectiva de um propósito. O que o diabo quer é que você pegue o que você tem e que você pense que isso é fruto do teu trabalho. E se é mérito seu, você não precisa agradecer a Deus. E se é mérito seu, você pode fazer disso o que você quiser, inclusive gastar ou comer ou desfrutar como se não existisse mais ninguém na terra. E isso é viver uma vida de ingratidão. Enquanto Eva pegou o fruto, não deu graças e comeu primeiro, Jesus pegou seu próprio corpo, deu graças, repartiu. Enquanto Eva nos colocou em maus lençóis e trouxe caos para a vida da humanidade, Jesus, por causa da gratidão, trouxe libertação e cura. Você tem gerado um caos na tua casa por causa da tua ingratidão, ou você tem gerado cura? Porque quem é movido pela perspectiva da falta, quem é movido pela necessidade, coloca todos aflitos, gera insatisfação em todos. Mas quem é grato e reparte, traz esperança. Nós precisamos ensinar as próximas gerações a respeito da gratidão, e não tem outra forma de fazermos isso, senão mostrando para eles a visão do todo. Filhos, por mais que vocês estudem, por mais que vocês trabalhem, vocês precisam saber que é Deus que todos os dias dá para vocês o fôlego da vida. É Ele que sustenta vocês, é Ele que dá criatividade. Nós precisamos ensinar a próxima geração a visão do todo. Tudo vem de Deus e tudo tem um fim, e o fim não sou eu mesmo, o fim é sempre o meu próximo. Nós precisamos ensinar para a próxima geração a respeito da gratidão e dos seus benefícios. A gratidão nos faz viver uma vida alegre, uma vida de esperança, uma vida de paz. Gratidão é a semente do mais. E nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre repartir. A paternidade tem me ensinado muito sobre ser um cristão melhor. A paternidade tem me ensinado muito sobre o verdadeiro evangelho. E lá em casa, por exemplo, a gente tem ensinado, ou tentado ensinar muito isso para os nossos filhos, sobre gratidão e sobre repartir. Quando, por exemplo, num domingo como esse, nós viemos para a igreja, aqui na Bias Fortes, tem 2 crianças que ficam ali no sinal, fazendo malabarismo. Todos os domingos é uma briga dentro do carro, para saber qual dos 2 que vai dar dinheiro para aqueles meninos.
Todos os dias eles brigam por saber quem é que vai dar dinheiro, quem é que vai abençoar, quem é que hoje vai repartir os brinquedos, quem é que hoje vai repartir o que tem com quem não tem. E sabe o que é mais interessante nessa história toda? É que os meus filhos, quando dão dinheiro no sinal, quando dão dinheiro na igreja, quando repartem o que tem com outras crianças, eles não ficam mais ricos e nem mais pobres por conta disso. Sabe por quê? Porque o que eles estão dando ali, o que eles estão ofertando ali, não foi conquistado por mérito próprio, foi dado a eles por graça. Eles receberam de graça, portanto o que eles têm nas mãos não é deles, vem de Deus. Isso muda tudo, porque se não é deles, então dar ou guardar não fará deles crianças mais ricas e nem mais pobres, pois o recurso não é deles, e se não é deles, a pergunta é, se está nas minhas mãos, o que é que eu devo fazer com isso? Se nós temos consciência de origem e sabemos que tudo que temos vem de Deus, a grande pergunta é, Deus, por que que o Senhor me deu tudo isso? Tudo isso que eu tenho nas mãos é para eu fazer o quê? Querido, pense comigo por um instante. Se eu pedisse para você organizar os talheres, como é que você organizaria? Provavelmente você colocaria faca com faca, garfo com garfo e colher com colher. Agora, e se eu te dissesse, organize os talheres para serem usados no jantar? Como é que você organizaria? Diferente, né? Ficaria tudo misturado, garfo com faca, faca com garfo, porque o fim diz como nós devemos organizar. E se nós conhecemos origem e fim, isso significa que a forma de administrar o que Deus nos deu tem que ser diferente. Se é para usar, então a forma de eu organizar é diferente. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está administrando o que Deus nos deu para guardar, só que não era para guardar, não era para reter, era para abençoar, porque gratidão é reconhecer origem e fim. Então deveríamos organizar todos os recursos que temos para abençoar. Por exemplo, na parábola dos talentos, há dois tipos de visão ali. A primeira visão é a visão de guardar, manter intacto o que Deus deu. A segunda visão é a visão de correr risco para multiplicar. Qual foi das duas visões a que mais agradou a Deus? A visão de guardar e manter intacto ou a visão de correr risco para multiplicar? Será que você tem agradado a Deus com o que você tem feito com os teus recursos? Porque talvez você está administrando para reter, e Ele mandou você administrar para abençoar, para repartir. Se gratidão é a semente do mais, e ser grato é repartir, então deveríamos agradecer a Deus, sabe como? Repartindo tudo o que temos e confiando que Deus não deixará faltar. Eu gosto das crianças porque elas não pensam como nós. Elas não pensam com a lógica da cidade, elas pensam com a lógica da família. Ao contrário de nós, as crianças não pensam como a cidade pensa, elas pensam com a lógica da família. E na lógica da cidade, quanto mais eu dou, menos eu tenho. Na lógica da família, quanto mais eu dou, mais eu tenho. É diferente. Queridos, o interessante é que muitos de nós têm fé para receber, mas poucos têm fé para abençoar. Muitos têm fé para ser pai de uma nação, poucos têm fé para sacrificar Isaac. Muitos têm fé para ser pai de uma nação, poucos têm fé para sacrificar a única forma dessa promessa acontecer. Muitos de nós erramos porque ao invés de nos apegarmos ao Deus do ouro e da prata, nos apegamos mais ao ouro e à prata de Deus. E isso acontece quando pensamos com a cabeça da cidade, não com a cabeça da família. A Bíblia diz: vocês não recebem o que pedem porque não sabem pedir. Porque ao invés de pedir com a cabeça da família, vocês estão pedindo com a cabeça da cidade. Porque ao invés de pedir para repartir, vocês estão pedindo para comer. Porque ao invés de pedir para abençoar, vocês estão pedindo para ser abençoados. Porque ao invés de agradecer e repartir, vocês estão reclamando e querendo mais. Por isso, não tenha medo de se sacrificar. Não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de dar outra face, não tenha medo de caminhar a segunda milha, não tenha medo de se doar, não tenha medo de ser generoso, não tenha medo de abençoar. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus.
E é Ele quem vai te honrar, é Ele quem cuida de você, Jesus é o seu advogado, você não tem que se preocupar com essas coisas. Pare de pensar com a lógica do mundo, pense com a lógica da família, porque se gratidão é a semente do mais, então quanto mais eu reparto, mais eu tenho. Sabe por quê? Porque não dá para competir com Deus. Ninguém dá mais que Deus, ninguém abençoa mais que Deus, ninguém reparte mais que Deus, ninguém é mais generoso do que Deus. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 11:24, há quem reparte generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Aqueles que retêm o que deveriam dar, caem na pobreza. Provérbios 11:25, generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos para o Novo Testamento, Lucas 6:38, deem e receberão, sua dádiva lhes retornará, em boa medida, compactada, sacudida para caber mais. 2 Coríntios 9:11, vocês serão enriquecidos de todas as formas para serem generosos. Vocês serão enriquecidos apenas para ser rico? Vocês serão enriquecidos apenas para reter? Não, vocês serão enriquecidos de todas as formas para poder compartilhar cada vez mais, para poder abençoar cada vez mais, para poder repartir cada vez mais. Gratidão é reconhecer origem e fim. Gratidão é a semente do mais. E gratidão me leva a repartir. Quero convidar você a assistir esse último vídeo para a gente caminhar para o encerramento da nossa mensagem. القطر هيمشي.
Gratidão é nós entendermos o todo, a origem, o fim. O entendimento do todo me prepara para viver o mais de Deus, e o mais de Deus me leva a repartir. Na ceia, Jesus pegou o pão, Ele deu graças, Ele repartiu e Ele disse: fazei isto em memória de mim. O que Jesus está dizendo é que todas as vezes que nós repartíssemos, nós faríamos o seu nome ser lembrado. Todas as vezes que nós repartíssemos, o nome de Cristo seria lembrado. E aonde o nome de Cristo é lembrado, há cura. Onde o nome de Cristo é lembrado, há esperança. Onde o nome de Cristo é lembrado, há amor. Quantas pessoas ao seu redor, no seu trabalho, não estão orando, clamando a Deus por socorro, e você está com um sapato? Quantas pessoas estão ali orando, clamando, e você é aquele menino que está cheio de sapatos? Porque não pense que aquele menino só tinha aquele sapato, ele tinha muitos outros. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Você pode ser a resposta de oração de um vizinho, de um colega de trabalho. Sabe por que a cidade está como está? Porque nós, o povo de Deus, comemos primeiro e só repartimos a sobra. Só haverá transformação na nossa cultura quando a gente inverter e obedecer o que diz a palavra: repartir primeiro e comer depois. Quem é filho não precisa ter medo de repartir, porque sabe que o Pai não deixa faltar. Fecha os teus olhos. Você tem vivido uma vida de ingratidão ou você tem vivido uma vida de gratidão? Viver uma vida de ingratidão é fazer o que Eva fez: pegar o fruto, não dar graças, comer primeiro e repartir as sobras. Viver uma vida de gratidão é fazer o que Jesus fez: dar graças, repartir. Você tem vivido uma vida de gratidão ou você tem vivido uma vida de ingratidão? Mas eu não quero que nessa manhã você saia daqui se sentindo culpado. Quero que nessa manhã você saia daqui com uma decisão: Deus, eu posso ter chegado aqui assim, mas em nome de Jesus eu vou sair daqui diferente. Em nome de Jesus eu quero repartir quem eu sou, o que eu tenho, em gratidão a tudo que o Senhor tem me dado, porque eu sei que o que eu tenho não é fruto do meu trabalho, é fruto do Senhor. E por isso eu posso dar, porque aquele que me deu pode me dar muito mais. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos nessa manhã orar, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver. Infelizmente hoje a igreja é reconhecida por saber. Nós sabemos muito, mas fazemos pouco. Hoje a igreja ela é reconhecida porque ela quer ser servida, ela quer ser alimentada, ela quer ser massageada no seu ego, mas ela não quer servir, ela não quer se sacrificar, ela não quer se doar. É por isso que em Apocalipse o Senhor está dizendo que Jesus está do lado de fora da igreja, batendo a porta, dizendo: eu quero entrar. Jesus, nós somos a igreja, não é esse prédio, nós somos a tua igreja. E às vezes a gente está vivendo a vida te deixando do lado de fora dela, mas nos ajuda, Pai, traz cura sobre as nossas vidas. Se tem alguém que está vazio aqui nessa manhã, se tem alguém que está insatisfeito, descontente, só Jesus pode preencher esse vazio, só o Espírito Santo pode sanar essa carência. Preenche o nosso ser nessa manhã, Pai, para que nós sejamos aqui, saiamos daqui transbordando, para que nós possamos sair daqui repartindo, para que nós possamos sair daqui levando cura por onde a gente passar. Que hoje no almoço nós sejamos os últimos a serem servidos, mas que sejamos o primeiro a servir os outros. Que amanhã, segunda-feira, nós possamos ser os últimos a se sentar dentro do ônibus, que nós possamos ser o primeiro a dar a vez para os outros, que no trabalho nós possamos ser os primeiros a repartir do que temos, para que assim haja transformação na nossa cidade e haja cura para as próximas gerações. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém.